Fala galera, esse é o nosso quarto vídeo das nossas aulas de game. Na nossa última aula a gente criou uma janela simples. Confere. Tá aí, nossa janela simples. Já executando certinho, beleza? Fechando com X e com ESC. Nessa aula, segundo o nosso roteiro, que eu passei na primeira aula, a gente vai fazer nosso primeiro desenho nessa tela que a gente acabou de criar, que vai ser, por enquanto, vai ser uma linha simples. Então nessa aula a gente vai fazer isso. E no final dessa aula eu vou mostrar para vocês um projeto que eu estou fazendo com o que eu consegui aprender nesses vídeos que eu estou passando para vocês, certo? Não é nada demais, mas é um projetinho bacana. Então chega de enrolação, vamos ao trabalho. Não vai precisar de configuração nenhuma nova. Então quem estiver mexendo com Windows pode programar, usar os códigos aqui normalmente sem preocupar, porque agora por enquanto a gente não vai precisar de nenhuma configuração diferente para os dois sistemas. Então vamos lá. Primeiro vamos colocar a nossa janela branca, que é melhor. Aqui a gente vai alterar para branco, porque na hora de desenhar fica mais fácil de ver. Opa, não é isso não. Mais, menos O, pp menos lsdl main, menos lsdl, menos lgl. Certo. Ponto barra main. Beleza. Vamos deixar nossa janela branca por enquanto, certo? E vamos às configurações. No nosso programa a gente vai lá na parte do loop, lá dentro do loop, e vai vir aqui em renderização, que vai ser a parte que a gente vai começar a desenhar. Vocês vão vir aqui, ó, debaixo de... Opa, tem uma coisa aqui para dar uma... ficar melhor. Beleza. Vamos só dar uma indentada aqui, porque não está muito bonito isso aqui não. Aí agora sim, melhor. Debaixo de GL Clear, que a gente usou para limpar a tela, vocês vão colocar, a gente vai iniciar a matriz de desenho. Então pode colocar aí, inicia a matriz. Isso aqui, sempre que a gente for desenhar, tem que usar essa matriz para poder trabalhar de acordo com as dimensões da tela. Então a função que chama ela é GL push matrix. E como a gente inicializou, como todo mundo já sabe, a gente tem que fechar. Então aqui embaixo vai vir o fecha matriz. E a função de fechar matriz é GL pop matrix, certo? Ponto e vírgula. Beleza. No meio aqui, ó, a gente vai usar uma função que chama GL orto. GL orto. Isso aqui é para a gente poder, como eu vou falar, para a gente poder definir o tamanho da matriz que a gente vai usar para desenho. Como a gente vai usar a tela inteira para desenhar, então a nossa matriz de desenho vai ter que ser do tamanho da tela. Essa função ela recebe 6 parâmetros no total. E esses 6 parâmetros, 4 deles já vão ser pré-definidos. Então os outros a gente que vai definir. Então nosso primeiro parâmetro vai ser o zero da janela, o 0x. Então esse 0 aqui que a gente colocou é o 0. Deixa eu ir na parte gráfica que é melhor para vocês entenderem. Esse primeiro parâmetro vai ser o x0, igual eu desenhei para vocês na última videoaula. Aqui, ó, esse 0 vai ser esse x aqui, ó. Como o x, a gente olha o x de forma horizontal, perdão, de forma vertical, então o x vai ser esse aqui tudo, o 0 do x, certo? Como todo mundo já sabe em coordenadas. Esse é o 0 do x e esse aqui é o 600 do x, certo? Zero, e esse ponto aqui em cima é o 600, ok?
Então vamos lá para o nosso programa para a gente poder definir isso. O 0 a gente já definiu, beleza? Vou fechar aqui. O 0 a gente definiu, o 0 do x. E agora o próximo a gente vai definir o ponto máximo do x, que é o 600 que eu acabei de mostrar para vocês. 600. Já definimos o nosso x, o inicial e o final. Agora a gente vai definir o inicial e o final do y. O y é quem? O y vai ser isso aqui. Esse é o 0 do y e esse é o 400, que é o ponto máximo dele. Então lá no nosso código a gente vai definir 400, que é o ponto máximo do y, e 0, que é o ponto mínimo dele. E aqui os valores já pré-definidos, menos 1 e 1. Caso não tenham entendido essa função, para que ela funciona, podem fazer a dica que eu dei para vocês sobre ir no site do SDL e tá pesquisando lá na Google mesmo, que lá tem as especificações, caso não tenha entendido. Aqui eu vou colocar dimensões da matriz. Beleza. Pronto. Agora que a gente já definiu nossa matriz de desenho, a gente vai ter que definir a cor do desenho que a gente vai fazer. Bom, sobre a cor, tem várias formas de estar definindo. Uma delas é GL Color 3D, que vai usar valores inteiros. Então vai ser somente 1 ou 0. É o mesmo esquema desse que a gente usou lá em cima, que a gente colocou aqui, ó. A gente usa só 1 ou 0. Esse Color 3D só usa esses dois números. Bom, o próximo tem GL Color 3F, que também vai usar 3F. Aqui é tudo minúsculo. 3F. Esse já vai usar valores decimais, ao invés de números 1 ou 0 igual a gente passou aqui agora. O próximo que tem também é o GL Color 3UB. Esse aqui já vai definir o Red, Green, Blue. Red, Green, Blue de 0 até 255. Igual a gente não usou não, mas a gente vai usar ele aqui agora. Só que esse usa só o vermelho, o verde e o azul. O próximo que eu vou falar para vocês, que é o que eu uso, é o GL Color 4UB. Esse 4B já tem o Red, Green, Blue e o Alpha, que a gente definiu o tamanho dele lá atrás, que é a mesma coisa, que é de 0 até 255. Só colocar comentário aqui. Beleza. Como eu disse para vocês, eu uso esse último, o 4B, porque a gente pode usar o Alpha também. Então vamos definir o GL Color. Vocês podem definir o que vocês quiserem. Eu vou colocar o 4B. Eu prefiro mexer com ele, é mais completo. A minha linha, eu quero que ela seja vermelha. Então eu vou definir o máximo no vermelho, 0 no verde, 0 no azul, e o máximo do alfa para a linha estar sendo exibida. Vou colocar aqui na frente, vermelho. Certo? Caso também tenha alguma dúvida sobre a função de cor, podem estar fazendo a mesma coisa que eu falei para vocês da colinha, para poder estar entendendo melhor. O que importa é entender, não é decorar nada de código. Então, vamos continuar. Depois de já ter definido a cor, a gente vai iniciar a função para o nosso desenho. Inicia desenho. E como o próprio nome já diz, vai ser o início. Então, GL Begin. GL Begin, inicia alguma coisa. Assim como a gente iniciou, como a gente já está acostumado, a gente tem que fechar. GL End. Então, beleza. Certo. Aqui a gente fecha. No Begin, a gente vai ter várias coisas que a gente vai poder estar desenhando.
Dentre elas são pontos, é o parâmetro dela que vai vir aqui dentro do begin. No caso dos pontos, vai ser GL points. Você desenha com coordenadas também, vou mostrar para vocês. O outro é o GL lines, que a gente vai usar nesse tutorial. Tem um outro tipo de linha que chama GL lines underline loop. Isso daí é o que? Quando você desenha, indica um ponto, indica o segundo ponto, fez uma linha entre os dois, certo? Se você indicar um terceiro ponto, vai fazer uma linha também. Só que se você não indicar mais nada, ele automaticamente vai fechar, certo? Esse é o lines loop. Então vamos continuar. Lines loop. O outro que a gente tem é o GL underline quads, que a gente vai usar mais pra frente também. GL triangles, GL polygon. Triângulos eu não preciso dizer, né? Triângulo. Então você define 3 pontos, igual eu fiz aqui, e ele vai desenhar um triângulo para vocês. O polígono vai ser vários lados, certo? Tipo isso. Então vamos continuar. No nosso aqui a gente vai usar o GL lines, GL lines, beleza? Então, para desenhar uma linha, assim como vocês já sabem, na aula de geometria, provavelmente já tiveram, você tem que ter, imaginem aqui, ó, um plano cartesiano, que você precisa ter 2 pontos, que vai ser esse e esse, por exemplo. Nesses 2 pontos, essa aqui vai ser a nossa linha, certo? Essa aqui vai ser a nossa linha. Não deu certo a cor aqui, mas tá bom. Então vocês vão ter que definir 2 pontos, esse ponto e esse ponto, para fazer uma linha entre eles. Como que a gente define esse ponto? A gente vai ter que chamar uma funçãozinha para poder trabalhar com isso, que chama GL vertex. GL vertex tem 2F ou 3F. No caso do 3F a gente passa 3 coordenadas, só que a gente não está mexendo com coisa 3D, então a gente vai usar só 2 coordenadas, que vai ser a x e a coordenada y, certo? Tá, na nossa primeira coordenada a gente vai criar um ponto, deixa eu ver, no meio. A gente pode pegar o nosso x, pode ser 10, mentira, nosso x pode ser 50 e o nosso y vai ser 50 também. Então vai estar mais ou menos assim, ó. Aqui é o nosso x e aqui o nosso y. No nosso x a gente escolheu o ponto 50, mais ou menos aqui, certo? No nosso y a gente também escolheu 50, pode ser mais ou menos aqui. Então o ponto nosso vai ser 50, 50, nosso ponto vai ser aqui, certo? Então nosso primeiro ponto está aqui. Nosso segundo ponto agora, a gente vai usar a mesma função, GL vertex 2F. A gente vai definir o ponto no lá embaixo. Aqui assim, ó, nosso outro ponto vai ser aqui. Então a gente vai ter que definir no x. Nosso x vai ter que ser aqui. Perdão. Nosso x vai ser aqui, porque o eixo x é vertical, correto? Nosso x vai ser aqui, e aqui a gente vai declarar, como o total é 600, a gente vai tirar 50 disso, então vai ficar 550. Então nosso x vai ser 550, e o nosso y, da mesma forma, nosso y é horizontal, nosso y total é 400, então nosso y vai ser 350, que a gente vai definir aqui, 350. Pronto. Aqui a gente já definiu o primeiro ponto, nosso primeiro ponto, e aqui o nosso
segundo ponto. Beleza, vamos ao teste. Lá no terminal, vamos compilar para ver. Rodou bonito, ponto barra main. Certo, a linha já está desenhada. No ponto 50, 50, ou seja, 50 de x e 50 de y. E no ponto 550 de x e 350 de y, certo? Aqui vocês podem desenhar a quantidade de linhas que vocês quiserem. Vamos desenhar mais uma só. GL vertex 2F. Aqui a gente vai colocar o ponto. Deixe-me ver. A gente vai colocar no X o 400 e o 550, na verdade. A gente vai fazer um X na tela. E o 50 do Y. GL vertex 2F. A gente vai agora colocar os valores invertidos. Vai ser o... Deixa eu ver... Foi o 550 do X, 50 do Y. Agora vai ser 350. Isso mesmo, 350 do Y, perdão, 50 do X e 350 do Y. Vamos ver se desenhou o X na tela. Barra main, desenhou. Primeiro ponto, segundo ponto. Certo? Para essa aula é só isso, galera. Então, eu vou deixar um desafio para vocês, que é o seguinte: tentem desenhar alguma coisa na tela, escrever um nome, fazer alguma coisa do tipo, qualquer coisa, não importa o que seja, beleza? Só para poder pegar essa ideia de desenhar com coordenada relativa, que isso é muito importante. Mais para frente a gente vai mexer com quadrado, e ter a noção de linha é a coisa mais importante, que são esses pontos, que é a parte complicada de entender e de realmente desenhar na ponta da língua. Então, para essa aula é só isso, e eu estou devendo para vocês mostrar o projeto que eu estou fazendo. Então vamos lá. Vocês devem ter visto o jogo que quando eu mostrei para vocês, esse que a gente vai fazer, só que podem ter pensado que não ficou muito bacana e que não dá para fazer nada, mas dá para fazer. É esse o que eu estou fazendo, que eu estou trabalhando em cima. E tudo isso aqui eu fiz com noção que eu peguei nesse daí, nesse projeto que eu estou passando para vocês. Então ele atira, tem gravidade, dá para fazer isso aí tudo e acaba, certo? Galera, então é isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Ficou um pouco longa, mas pelo menos deu para passar tudo. Então espero que tenham entendido. E novamente, assim como todos os vídeos, peço que comentem críticas ou sugestões, ou os dois, tanto faz. Então valeu, até a próxima aula.